Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um. Nesse dia 7 agora a gente teve a conferência do The Game Awards, que foi apresentada nos Estados Unidos, né, como costuma ser, no palco da Microsoft, onde foram premiados os jogos do ano em diversas categorias. É mais ou menos tipo o Oscar, só que de videogame. Então basicamente vou fazer esse vídeo falando um pouco das categorias, dos vencedores e de alguns que foram nomeados, ou talvez devessem ter ganhado, ou talvez nem devessem ter sido nomeados para aquele tipo de categoria. Começando aqui por uma categoria que está ganhando relevância, né, com o crescimento do número de smartphones e tudo mais, que é o melhor jogo portátil. Nessa categoria é interessante, mesmo com o crescimento da relevância dos jogos de smartphones, etc., não teve jogos de smartphones, etc., né? Dentre os nomeados, basicamente teve Nintendo. Foi o tipo de categoria que não importa qual jogo ganhe, ele é da Nintendo, então tanto faz. E por acaso ganhou Metroid Samus Returns. Estava competindo com outros jogos aí como Monster Hunter Stories ou Fire Emblem, mais Metroid, né? Todo mundo sabe como é que é. Inclusive é um gênero, Metroid, né? Então é difícil. Outra categoria interessante que a gente tem aqui também é o melhor jogo continuado. É aquele que já foi lançado, mas ele continua em alta. Ele continua vendendo, ele continua rendendo. E nessa categoria entram normalmente jogos online, jogos competitivos. E nele competiu inclusive jogos que tem pouco tempo de lançamento para chegar nesse tipo de competição e ter realmente uma disputa com o jogo que ganhou, que por sinal foi Overwatch, que está fazendo sucesso desgraçado, já ganhou como jogo do ano, inclusive. Então jogos, por exemplo, como Destiny 2, que acabou de ser lançado, não tem muito como competir ainda. Talvez no futuro, talvez com melhoras no jogo, etc. A gente também teve aqui umas categorias que, inclusive, quem ganhou foi Hellblade, Senua's Sacrifice, que foram jogos de maior impacto e jogos de melhor design de áudio. Que, na verdade, realmente, para quem jogou Hellblade, o design de áudio ficou incrível, né? Porque tem todas aquelas vozes na cabeça dela, você ficou ouvindo e elas vêm de locais distintos e tal. Ficou muito bem feito isso, aquela coisa dela conversar com si mesma. E ficou, na verdade, tão bem feito, mas tão bem feito, essa pegada de mostrar a doença dela, né? Que é uma personagem esquizofrênica, que além de impactar, rendeu o prêmio de melhor atuação também para esse jogo. E o interessante aqui é que a mulher que fez essa personagem, ela não era atriz. Ela era uma designer do jogo e foi escolhida para fazer a personagem também. E ela mandou bem pra caramba, porque o jogo é basicamente um monólogo, digamos assim. É ela com os pensamentos dela, com os seus próprios fantasmas, seus próprios demônios. E é um jogo incrível, mesmo não sendo um AAA. E inclusive eu acho que é um tapa na cara dessa galera que faz AAAs absurdos, jogos que, entre aspas, eram para ser maravilhosos com o dinheiro que é gasto, com quanto a gente paga, e ainda coloca microtransações para estragar o resto do jogo. E sim, EA, eu tô falando mal de você de novo. Inclusive, já que a gente mencionou EA, bem feito, você não ganhou nada. Aqui nessa categoria de melhor jogo multiplayer, eu acho que não teve nenhuma novidade, né? Ganhou PlayerUnknown's Battleground. Esse nome é horrível, pavoroso, que a galera costuma chamar de PUBG ou qualquer outra coisa. Eu sei que o desenvolvedor ele criou uma abreviação lá pro nome do jogo, mas é uma droga, ninguém usa mesmo, então vamos chamar de qualquer coisa aí. É um jogo que está em crescimento de jogadores exponencial, o tempo todo ele quebra recorde, mas nem foi lançado. Ele está em Early Access, o que quer dizer que seja mais ou menos ali entre um Alpha e Beta, que ninguém sabe quando que vai ser lançado. Alguns jogos demoram anos para serem lançados quando estão em Early Access, outros não levam tanto tempo. Inclusive, alguns acreditam que em algumas categorias ele não deveria nem entrar, justamente por não ter sido lançado ainda. Eu concordo ele ter ganhado melhor multiplayer, mesmo disputando aí com Call of Duty, ou Splatoon, ou Mario Kart, que por sinal Mario Kart foi lançado em outro ano. Esse que foi nomeado é um remaster e, sabe, nomear jogo remasterizado é complicado. Eu sou um pouco contra nesse sentido, né? A não ser que fosse uma remasterização de 20 anos, mas
um jogo de um ano atrás, enfim. Mesmo o fato do jogo não ter sido lançado, de ainda estar cheio de bug, a comunidade abraçou o jogo e estão jogando muito, tem muita gente jogando, então eu acho que é isso que faz um jogo multiplayer. Muita gente jogando, muita gente gostando, muita gente se divertindo. É isso que importa. No jogo de melhor narrativa, a gente teve algumas questões aí que a galera achou meio incoerência, achou um pouco de exagero, achou marmelada, porque a gente tinha o famoso Nier Automata, que realmente tem uma narrativa incrível, é um jogo de ação com elementos de RPG, aventura, etc. Tem até a partezinha que é joguinho de nave, cara. O começo dele é um joguinho de nave e tal. Tem momentos em que ele fica estilo plataforma, andando e batendo. É uma misturada do caramba e tem uma narrativa muito legal. Hellblade é outro que tem uma narrativa incrível, que muita gente acha que deveria ter ganhado. Um outro nomeado foi Horizon Zero Dawn, que é um jogo fantástico, né? Foi nomeado para um monte de categoria, inclusive, mas infelizmente também não levou essa. Wolfenstein 2, The New Colossus, foi também nomeado para a melhor narrativa. Realmente é uma narrativa bem diferentona, mas ao mesmo tempo bem condizente com o próprio universo, né? Já que é o segundo jogo. Entretanto, quem ganhou foi um jogo indie, What Remains of Edith Finch, que eu não joguei, não faço ideia de como seja, mas para ele ter ganhado de todos esses outros, deve ter uma narrativa fantástica, né? Na categoria de melhor direção de arte, eu acho que nem precisava nomear tantos jogos, porque botou o Cuphead no meio, ele ia ganhar. Não tinha como disputar, o jogo é todo desenhado à mão, o jogo tem uma pegada anos 30 perfeita. Ele é idêntico aos desenhos dos anos 30. Ele inclusive mostra aquele visual daquelas falhas, como se fosse rodado numa película. Mesmo os outros sendo grandes jogos, tendo uma arte maravilhosa, como é o caso de Persona 5, por exemplo, que é um jogo lindo, que é um jogo com uma estética fascinante. Não tinha como competir, sabe? Cuphead é... Enfim. Agora, eu acabei de falar bem de Cuphead, agora vamos falar um pouquinho mal do fato dele ter sido nomeado. Foi no caso de melhor jogo de ação. Melhor jogo de ação, quem ganhou foi Wolfenstein 2. E o meu problema aqui não é o fato do Wolfenstein ter ganhado, tá? Eu concordo bastante. Em jogo de ação, eu acho que ganhar de um FPS frenético é difícil, né? Só achei interessante aqui o fato deles terem nomeado Cuphead, que não concordo muito em Cuphead como um gênero de ação. Eu acho que é só porque eles não têm uma categoria para melhor plataforma, por exemplo. E Cuphead, por mais, entre aspas, frenético que ele seja, ele é mais confuso do que frenético. Então, não sei se combina muito nessa categoria. Outro, inclusive, que eu achei estranho nessa categoria é o Nioh, que ele tá mais para um RPG do que para um jogo de ação, sabe? Ele é mais um RPG de aventura no estilo Dark Souls ou até The Witcher mesmo não tendo um mundo aberto. Até porque ele tem aquela coisa de ganhar experiência, aumentar de nível, melhorar equipamento, e os inimigos vão ficando mais fortes de acordo com um determinado nível. Os próprios mapas têm níveis diferentes. Então, assim, não é um jogo de ação, sabe? É um jogo mais voltado para RPG e aventura do que para ação. Eu realmente não sei por que ele está nessa categoria e por ele estar lá, eu acho que ele não tinha a menor chance de ganhar mesmo, bem como Cuphead, que não combina com essa categoria. Eu acho que eles colocaram ali só porque não tinha uma outra categoria para nomeá-lo, ou por falta de jogo. Melhor jogo independente, que são os indies, né, ganhou Cuphead. Também é outra categoria em que Cuphead participa que não tinha como o outro ganhar. Todo o trabalho que tiveram, toda a dedicação dos estúdios, do estúdio, né, na verdade, foi assim, ímpar. A proposta do jogo, eu acho que só toda a dedicação, só o quanto ele foi aclamado, o quanto ele foi jogado, eu acho que já valeria esse prêmio a ele. Uma boa disputa, inclusive, porque o outro nomeado foi Hellblade, mas eu acho que Cuphead, por ter sido tão bem aclamado, por ter sido tão
querido pelos jogadores e por streamers, etc., eu acho que isso fez toda a diferença. No melhor jogo de luta, eu achei interessante que entrou aqui o ARMS da Nintendo, que é aquele que joga com um controlezinho de movimento, né, que saiu pro Switch. Eu achei interessante ele ter sido nomeado. Eu acho que seria o tipo de jogo que nunca seria nomeado para nada, nunca teria notas assim relevantes. Seria aquele tipo de jogo extremamente casual e de nicho, sabe? Só para aquela galerinha que quer só dar uma curtida, que você compra para jogar com o filho, esse tipo de coisa. Pois é, ele foi nomeado, não ganhou. Não teria como, né? Até porque ele estava disputando com Tekken 7, Marvel vs Capcom Infinity e o vencedor Injustice 2. E eu realmente achei que a disputa estava entre Injustice 2 e Tekken 7, porque Marvel vs Capcom Infinity, ele no começo assim, ele não foi muito bem agraciado pela crítica, pelos jogadores, porque ele tinha alguns probleminhas, inclusive visuais, a própria apresentação dele não foi legal, faltam personagens que a galera curte muito, tipo, só de não ter o famosíssimo Wolverine do Marvel vs Capcom. Então assim, não fiquei tão chateado do Tekken 7 ter perdido, mas também não achei tão legal o Injustice 2 ter ganhado. Eu fiquei bem diferente nesse caso. Aqui a gente tem uma categoria diferente, que é o melhor jogo para realidade virtual. É bem específico, né? Bem nicho mesmo. Que no caso ganhou o Resident Evil 7, com ele competia um que a galera acha assim fantástico, que é o Super Hot. Alguns dizem que a realidade virtual não vale a pena, a não ser que você vá jogar Super Hot. Bom, eu nunca joguei esse jogo na realidade virtual, mas ele é um jogo em que tudo fica parado, tudo estático, os inimigos, e eles só se movem quando você decide agir. Quando você faz um movimento, eles fazem um movimento. Então você se prepara para o que vai acontecer. É bem interessante isso, mas eu acho que o lance de levar sustos pesou mais. Até porque VR é basicamente isso. O melhor jogo para família é uma categoria que muita gente tem dificuldade de entender. O que é jogo para família? Não é jogo para jogar toda a família junta e tudo mais. Não. É jogo em que toda a família pode participar, independente da idade, independente do gosto. É um jogo em que não é muito nicho, em que não é fechado num grupo específico, em que não é fechado numa faixa etária específica. É aquele tipo de jogo que você pode jogar tranquilo, entrar alguém no quarto e você não ficar com vergonha porque tá passando uma cena, né, digamos que duvidosa ou constrangedora. Então, é aquele tipo de categoria feita para dar prêmio para Nintendo, que óbvio ganhou o Super Mario Odyssey, que é da Nintendo. Então, uma observação aqui nessa categoria, o único jogo que não tinha a ver com a Nintendo dos nomeados foi o Sonic, que nunca ganharia de Mario Odyssey, né? Convenhamos. No jogo mais aguardado, eu tive uma surpresa assim absurda. Os nomeados foram The Last of Us Parte 2, God of War, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2 e Spider-Man. Eu achei que o Red Dead Redemption ia ganhar assim fácil. Mas por incrível que pareça, quem ganhou foi The Last of Us 2. E assim, eu não sei se eu concordo ou se eu discordo, porque é realmente um jogo aguardadíssimo. Eu só achei que Red Dead Redemption, por ele ser multiplataforma e tudo mais, ele teria um hype muito maior do que os outros. Mas enfim, errei. O melhor jogo de ação e aventura ganhou The Legend of Zelda Breath of the Wild, que inclusive ganhou vários prêmios, já era de se esperar, porque até quando não tinha nenhuma premiação ele ganhava prêmios, tipo esses prêmios que o Kojima ganha, de melhor Kojima do ano, esse tipo de coisa. Pois é, ele ganhava tudo, ele inclusive foi um dos jogos com a melhor avaliação da última década, ou das últimas décadas, já nem lembro. Mas realmente não tem muito o que se discutir aí, né? Na melhor música e trilha sonora, teve muita gente achando que Cuphead devia ganhar, porque tinha aquela pegada nos 30, ficaram muito boas as músicas, ficou muito boa a trilha sonora do jogo. Ficou assim, quase perfeito. Mas não o suficiente para vencer de Nier Automata. Eu, como fã de Persona 5, que foi um dos indicados,
eu sou o tipo de cara que ouço as músicas de Persona no Spotify e tudo mais, porque eu acho fantásticas. Persona sempre teve uma trilha sonora legal, mas eu hei de concordar que Nier Automata, como ele tem essa pegada de vários estilos de jogo diferentes dentro do mesmo jogo, e toda a trilha sonora ela se encaixa e ela te empolga, eu acho que realmente não tinha muito o que fazer. Ele ia ganhar. No melhor jogo eSport, ganhou Overwatch. Entre os nomeados estavam Dota 2, League of Legends, Counter-Strike, famoso CSGO, e Rocket League. Na minha opinião, o cenário mais forte de todos esses é o League of Legends. O Dota 2 voltou a ter um crescimento, coisa que já não se viu há algum tempo. O Rocket League, ele tem um peso bem grande nos consoles, inclusive com essa pegada de cross-platform, de você poder jogar a galera do Xbox e do Switch juntas, ou de PC e Xbox juntas, enfim. Mas no final quem ganhou foi o Overwatch. Eu não acho que o cenário de esporte de Overwatch seja tão grande a ponto de ganhar. Aqui eu achei que quem deveria ter ganhado realmente seria o League of Legends, mas confesso que o crescimento de Overwatch tem sido bastante. Não é à toa que ele ganhou de Best Going Game, que eu não lembro como é que foi a tradução que eu disse. Talvez melhor jogo continuado, eu acho que foi isso que eu disse. Então, talvez isso tenha sido levado em consideração, ou, sei lá, a galera não gosta de LoL. Bom, indo mais para as categorias mais importantes, que seriam, na verdade, melhor RPG e melhor jogo, são inclusive as mais disputadas, né? Melhor RPG a gente teve como nomeados Final Fantasy XV, Divinity Original Sin 2, Nier Automata, Persona 5 e South Park, A Fenda que Abunda a Força. Bom, teve uma coisa meio louca que eu não concordo muito, que foi o fato de South Park ter sido nomeado para a categoria. Eu acho que South Park está longe de ser um dos melhores RPGs. Eu acho que ele cumpre muito bem o papel como South Park, mas assim como o primeiro, ele chega em um ponto que é cansativo, que é repetitivo, que é chato, e que você acaba ficando, só continua jogando por conta das piadas, por ser South Park ou porque você é fã de South Park, não pelo jogo em si. Então, eu acho que ele nem deveria ter sido nomeado aqui. Teve gente reclamando que por que Zelda não foi nomeado para o melhor RPG? Porque Zelda não é RPG, tá? Inclusive, ele ganhou de melhor ação e aventura, porque Zelda é ação e aventura. Ele tem pouquíssimos elementos de RPG, inclusive. Você nem ganha experiência, você não aumenta de nível. Então, realmente, enfim, Zelda não é RPG, não era para estar nessa categoria mesmo. Aqui a disputa pra mim, na verdade, ficaria entre Persona 5 e Divinity 2. Divinity, fantástico. Pra mim é o RPG, é o jogo de RPG, né? O videogame de RPG mais próximo do jogo de RPG de mesa mesmo, de D&D, que existe. Porque é o tipo de jogo que você pode fazer praticamente tudo. Tudo que você faz altera de alguma forma a narrativa. Eu acho isso fantástico, acho que tem que ter mais jogos assim. Não só aquela coisa de chegar no final do jogo, você escolhe sim ou não e tem dois finais diferentes. Ou então, chega no final do jogo, mesmo você tendo sido mal o jogo inteiro, chega no final e te dá a opção de escolher se é bom e você é bom, sabe? Nada, eu não gosto muito desse estilo de final, tipo Mass Effect 3, que você decide ali na hora e pronto. Eu gosto quando o jogo ele te leva, quando você carrega o jogo, né? O jogador faz a história. Tipo Divinity, tipo acontece com Persona, que ganhou, né? Não é à toa que o jogo Persona é o tipo de jogo em que você tem todo um universo para ser explorado. Você muda a narrativa de várias formas possíveis. Então o jogo tem vários finais possíveis. E não é aquela coisa de só na hora que muda. Persona 4, por exemplo,
em um dos finais, o final principal, tipo, até você chegar nele, você passa pelo que seria o final padrão e ainda tem mais algumas horinhas de jogo, sabe? Não é algo tão simples, é bem elaborado. E na última categoria de melhor jogo, eu acho que é uma coisa indiscutível. Todo mundo sabia que Zelda ia ganhar. Muitos críticos ainda disseram que Persona 5, que foi nomeado, teria grandes chances se não fosse por Zelda, se Persona tivesse sido lançado no ano passado ou no ano que vem, talvez, ele tivesse mais chances de ganhar a categoria de melhor jogo, mas contra Zelda não tem como disputar, né? Todo mundo adorou o raio do jogo, ganhou inclusive de melhor diretor, então foi o jogo acho que mais premiado dessa The Game Awards. Eu inclusive vou deixar uma lista dos premiados aí na descrição do vídeo. E, enfim, pra finalizar, vamos falar um pouco do show, né? Que foi uma droga. Eu não sei, eles sempre fazem uma apresentação muito ruim, eu não consigo entender. Teve uma vez que fizeram, acho que quando o nome passou de VGA pra VGX, fizeram tipo um talk show com, acho que foi o Jack Black que apresentou, ficou muito tosco. Nesse agora, em algumas categorias, eles simplesmente estavam ali dando um anúncio, sabe? Falando, essa daqui é a nova GeForce GTX e o melhor trilha sonora Nier Automata, e aí você compra não sei o que lá, e o melhor diretor não sei o que. Tipo, sabe? Não tem nem apresentação. Eles paravam ali entre o intervalo de uma apresentação e outra, o cara vinha e anunciava 3 ganhadores. Teve uma orquestra lá tocando as músicas dos jogos, eu achei isso muito legal, que nos candidatos ao melhor jogo eles tocaram parte da trilha sonora do jogo, né? Mas eles não mostraram aquele videozinho, sabe? Com pequenas cenas do jogo pra gente ver qual é. Eles simplesmente, trilha sonorazinha, mostrou um negocinho de fundo e vamos lá. Esses daqui são os nomeados, esse daqui ganhou. Teve também o cara do A Way Out, que foi o criador de Brothers: A Tale of Two Sons, que é fantástico. Que o cara chegou ali pra falar do jogo dele, mas o cara falou um monte de coisa. Todo mundo agora tá achando que o cara tava alterado por substâncias ilícitas, e ilícitas em vários países, por sinal. Eu não acho que o cara tivesse tão alterado por uma ou outra substância, eu acho que ele tá alterado por várias, porque ele tava muito ruim, ele falou do Oscar, falou da EA, falou bem, falou mal, falou um monte de besteira. Mas foi interessante, sabe? Serviu pra acordar a gente, que, bom, foram 3 horas de conversação, começando às quase meia-noite. Então, né, foi até 3 da manhã o negócio, e a única coisa que serviu pra levantar o astral foi o cara falando besteira lá pra todo mundo. Enfim, foi uma apresentação rasa, foi uma parada bem simples. Quer dizer, não tão simples, mas acho que se fosse mais simples seria melhor, né? Mas eles ainda estão aprendendo, estão engateando nisso, e espero que não mude o nome, porque já foi VGA, já foi VGX, já é TGA, daqui a pouco vai ser, sei lá, TGX, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal e gostou do vídeo, se inscreva. E como eu disse, se gostou do vídeo, aproveita e curte também, já que se inscreveu. Não perca os próximos vídeos e valeu! Então eu realmente acho que eles ainda não têm aquele espaço pra chegar Cacete. Então eu acho que eles ainda não têm aquele espaço para poder chegar nesse tipo de competição e ter um